Rádio Piauí. Sejam bem-vindos à Rádio Piauí. Esse é o Maria Vai com as Outras, o programa sobre mulher e mercado de trabalho. Eu sou a Branca Viana. Todos os dados citados nesse episódio vão estar no site da revista Piauí, lá no cantinho do Maria Vai com as Outras. O nosso tema de hoje é mulheres na política. A gente vai conversar com 2 vereadoras e uma senadora. A nossa primeira convidada é a Patrícia Bezerra, vereadora pelo PSDB em São Paulo, psicóloga e pastora evangélica. A Patrícia está no seu 2º mandato. O poder é eminentemente masculino. Então, aquele espaço é como se você entrasse um ambiente que não é seu por direito. Nossa segunda convidada é a vereadora pelo PSOL, Thalíria Petroni, de Niterói, estado do Rio. Thalíria é professora de História na rede pública. Mas eu acho que, por exemplo, as pessoas querem votar em mulher. O que explica a Mari, a Marielle, quem tá mais votada do município, que explica a Áurea Carolina, a vereadora mais votada de BH, que explica eu ter sido a mais votada numa cidade super conservadora que é Niterói, explica que há uma demanda, assim, sabe? E a nossa terceira convidada é a senadora pelo Tocantins, Cátia Abreu. A entrevista foi gravada no gabinete dela, em Brasília. Então eu me obstinei nisso, de ser profunda conhecedora, porque eu tinha que compensar a saia. Eu tinha que compensar a saia pelo conhecimento e pela força da veemência. Patrícia, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Vamos começar falando sobre a tua formação. Você veio de uma família de políticos? Não, a verdade, assim, eu comecei a me encantar pela política ainda adolescente. Quando abriu a possibilidade do voto aos 16 anos, eu já corri no TRE a pé, literalmente, que a gente fazia tudo a pé em Maringá. Fui lá, tirei meu título para poder votar, porque era o ápice para mim, eu poder votar. E você já pensava em entrar para a política naquela época? Jamais, Branca, nunca pensei em participar da política como uma candidata, né? Quando muito, me filiando, que naquele momento da minha adolescência, eu me filiei a um partido, participei de um partido na militância jovem, mas nunca de uma possibilidade de ser uma candidata, né? Por que você nunca pensou nisso? Você era tão ativa na política partidária? Eu acho que por conta mesmo de a questão de você ser uma menina no interior, numa cidade muito conservadora, que Maringá tem essa característica de ser conservadora, e não ver por aí uma possibilidade. Não se discutia essa possibilidade naquela época. Não tinha nenhuma mulher? Não tinha, nenhuma política. mulher de destaque naquele momento, nem no Paraná como um todo. E depois eu vim para estudar aqui. Para cá, para São Paulo. Para São Paulo. E comecei a ter uma militância social através da psicologia, né? Me formei em psicologia e acabei indo para a área social. E aquilo também era política. O marido da Patrícia, Carlos Bezerra Júnior, hoje deputado estadual por São Paulo, tinha fundado uma entidade social e os 2 trabalhavam nessa entidade. Ela trabalhava só como voluntária nas horas vagas, quando ela não estava no consultório de psicologia, que era a profissão que ela tinha na época. Quando o Bezerra foi eleito vereador, a Patrícia assumiu a direção da entidade. Deixei o consultório, abracei aquilo e a fundação deu um boom, né? Que a gente começou a fazer parceria público-privada. Quando ele foi eleito deputado estadual, começaram quem vai te substituir na Câmara Municipal? E nesse as pessoas da comunidade que eram atendidas falaram assim, a sua substituta natural é a Patrícia. Eu entrei em pânico. Você entrou em pânico? Surtei geral. Falei assim, não, eu sou do bastidor. Fui pra terapia, fui procurar analista, né? Não foi de Bagé, não, foi de verdade. E você acha que isso é porque você é mulher? Porque isso é uma coisa um pouco de mulher, dizendo, eu sou do bastidor, eu não quero subir no palco. Eu acho, a gente sempre teve uma formação, né? Pelo menos na minha formação, como eu sempre disse, né? Venho de um transfundo aí, não só religioso, mas também de uma cidade interiorana. A gente foi criado pra casar, né? Então, você vai casar, você vai cuidar muito bem da sua casa, educar os seus filhos e já estava saindo do estereótipo, já estava fazendo muito, já estava num consultório, já estava violando a regra, né? E estava também numa entidade social ali de grande porte. Então,
A hora que veio essa proposta, vida pública, pera um pouquinho. Eu engravidei 2 vezes em 2010. Olha só que fuga mais feminina, né? No sentido do feminino, do frágil do feminino. É verdade. De você sair assim... Porque com 2 maternidades, em 2012, eu estaria com uma criança de 2 anos, né? Eu não ia assumir uma candidatura com uma criança de 2 anos. E o que aconteceu? Perdi as 2. Você se considera feminista? Eu tô tendo um problema com essa palavra feminista. Por né? quê? Porque ela tá significando, assim como direitos humanos, né? Você fala direitos humanos. Isso é coisa... vamos defender bandido, né? Já cria uma expectativa e cria uma reação nas pessoas que eu acho que é uma má interpretação, né? Eu sou uma pessoa que luta pela garantia de direitos da mulher. De toda e qualquer mulher. E de todo e qualquer direito. Né? Se isso chama feminismo, eu sou feminista. Então, não é um palavrão, não é uma luta pela supremacia feminina, ao contrário. Não, feminismo né? não é o contrário de machismo. E não é o contrário de machismo, que é um equívoco. Você é pastora evangélica, que não é o perfil que a pessoa imagina quando fala de feminista. Não é o estereótipo. Né? Não é o estereótipo da feminista. Você se sente acolhida no movimento feminista? Depende porque assim, o movimento feminista também é muito plural, São né? movimentos, Exatamente, vários são movimentos dentro do... feministas, Exatamente. São movimentos feministas no plural, porque as mulheres não são uma massa indiferenciada de gente, assim como os homens também não são uma massa indiferenciada de gente. As mulheres negras não têm necessariamente as mesmas reivindicações que as mulheres brancas. A discriminação sofrida pelas mulheres pobres da zona rural não é igual àquela sofrida pelas mulheres de classe média urbana, nem pelas indígenas, nem pelas mulheres LGBT, etc. Todas as mulheres sofrem discriminação de gênero, que é a discriminação pelo fato de serem mulheres. Mas o tipo e a gravidade da discriminação varia de grupo para grupo. E cada grupo tem seu movimento feminista próprio, ou ao menos tem direito a seu movimento feminista próprio. Alguns têm um pouquinho mais de compreensão, outros não. Tem uma Essa coisa que você falou, Branca, causa muito furor, né? Eu nunca vou esquecer quando eu fui chamada para ser secretária de Direitos Humanos, da reação da população LGBT, né? Assim, causou reboliço. Meu Deus, a mulher é crente, ela é pastora, vai acabar com a coordenação. Não, né? Na Câmara Municipal, eu não sou pastora. Na Câmara Municipal, eu sou uma legisladora que tenho os meus princípios de fé. Os meus princípios balizam a minha vida. Mas eu estou lá para garantir o direito das pessoas. Uma das bandeiras mais importantes do feminismo é o aborto. Uhum. Qual é a sua posição com relação ao aborto? O que eu sou a favor? Eu sou a favor da gente agir na garantia do direito e na presença do Estado. Na garantia do direito que é dado por lei. Que é dado por lei, mas além disso, né? Eu sou a favor da política pública de prevenção, em primeiro lugar. Na nossa entrevista, a Patrícia estava falando da sua posição de vereadora. Para o portal evangélico Guia-me, ela falou da perspectiva de pastora. Como pastora, você acredita que essa visão distorcida do feminismo tenha adentrado dentro das mulheres cristãs? Eu não vejo gente defender aborto dentro da igreja. Aliás, eu não consigo conceber que alguém em sã consciência seja a favor do aborto. Eu acho que ela quer dizer que ela é contra o número exacerbado de meninas que morrem praticando o aborto clandestino. E quem morre praticando o aborto clandestino na nossa sociedade? As meninas pobres. Então, nós temos que pensar como igreja também numa política de redução de dano. Porque é muito fácil falar teu discurso. Eu te aconselho que não faça. Olha, você não faz, mas nós iremos cuidar de você. Nós iremos acolher você. Nós iremos acolher o seu bebê. Aí
é cristianismo. Senão, é só discurso. E como foi a sua primeira campanha? Porque todos os dados dizem que é muito mais difícil para as mulheres, né? Quer dizer, você recebe menos contribuição de campanha, por exemplo. Os partidos tendem a incentivar menos as candidatas Exatamente. mulheres. Como foi para você? É difícil porque, na verdade, assim, essa coisa da cota, né? Da mulher ter a cota é um sofisma. Vamos explicar como é que é a cota, para quem não entende. Tem 30% que é destinado a vagas para mulheres concorrerem à eleição. Então, assim, você tem 30% de vagas que tem que ser preenchidas por mulheres. Só que esse por mulheres não é qualitativo, é quantitativo. E os partidos fazem questão de iludir mulheres que não têm a menor possibilidade de conquistarem os seus votos para serem escada para os homens que eles querem eleger. A verdade é essa a prática. Então, eles usam a mulher como candidata laranja, como candidata cítrica, que a gente fala, né? Para ser mais elegante. Candidata cítrica, né? Então, você faz com que essa mulher que está lá na comunidade, está dando um duro lascado lá, né? Que tem a simpatia da comunidade, mas ela não tem a condição, a capilaridade de alcançar o número de votos. E aí, essa mulher é usada para fazer com que esses votos todos sejam somados, no final das contas, no coeficiente eleitoral, e promova sua santidade, o homem. O poder é eminentemente masculino. É aquela coisa de você ter autoafirmação. Então, aquele espaço é como se você entrasse um ambiente que não é seu por direito. Você é mulher. Exatamente. Você é mulher. Não pertence ao seu universo. E a gente sabe que as câmaras no Brasil tem só 13% de vereadoras mulheres na média. E é muito pouco ainda, né? Porque é muito pouco se você considerar que 51%... Exatamente, da população. Mais da metade da população, né? Mas a mulher é machista. Quer dizer, a mulher não vota em mulher? Não. Ou seja, ainda nós temos um estigma muito forte do machismo que a gente herdou dos nossos pais, dos nossos avós e que ainda estão reverberando dentro da gente e a gente precisa trabalhar com isso. E como é que é a distribuição de poder dentro da Câmara? Quer dizer, tem mulher, por exemplo, presidente de comissão ou mulher participando de comissões como Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Constituição e Justiça, ou as mulheres são sempre levadas a participar só de comissões de educação ou de direitos da mulher? Tem mulheres, mas não na presidência. Não me lembro de ter na CCJ nenhuma na presidência. A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. É a comissão mais importante? É a comissão mais importante da casa. Inclusive no Congresso Nacional é a comissão mais importante porque é por lá que passam todos os projetos para se dar o crivo. Vai para frente ou não vai? Né? Dali ele segue ou não segue? Ele volta ou ele vai tramitar pela casa? Então tem um poder imenso, Tem um né? poder imenso a CCJ. Então assim, não teve nenhuma mulher presidindo a CCJ. E assim como não teve nenhuma mulher presidindo a Câmara Municipal até hoje. Ah, mulher presidente da Câmara também não? Não, também não. Teve vice, mas não teve presidindo a Câmara. Então, isso também é muito importante ser dito, Branca. Por quê? Representatividade é diferente de legitimidade. Eu acho que a única mulher hoje presidindo comissão nessa legislatura sou eu. E qual é a comissão? Comissão de Saúde. Mas eu pedi, porque é um tema que Comissão de Saúde, mulher, né? Então, trata do tema de mulher. Tema feminino. Né? Exatamente. É a que me interessava. Mas, assim, sou só eu presidindo a comissão. Então, se você não dá a legitimidade da presença, muda alguma coisa se mulheres, tivemos mais mulheres representantes, ou no Congresso Nacional, ou na Câmara. Muda? Muda? De que tipo de mulher nós estamos falando? A mulher que ainda mantém o pensamento patriarcal, que nós temos aos milhares, ou nós estamos falando de uma mulher que é, de fato, representação feminina
e do feminino. E você está falando muda em termos das políticas públicas que forem implementadas se tiver mais mulher. Exatamente. Você acha que não é necessariamente, né? Não, de fato não é. Porque se fosse, já teria alguma mudança substancial, inclusive no que diz respeito à questão da legitimidade da presença. Quer dizer, teria mais mulheres ocupando presidência de comissões importantes. Exatamente. Nós não temos uma mulher negra hoje na Câmara Municipal. O site Politize tem dados dizendo que os votos em mulheres caíram entre 2004 e 2016 de 25% para 15%. Por que você acha que o voto em mulheres pode ter caído? Olha, eu acho que assim, a despeito de... Não vou fazer juízo de valor, mas assim, o golpe foi muito grosseiro, né? Atribuindo ao presidente da República toda a responsabilidade do que aconteceu no país. E você acha que isso pode ter afetado os eleitores de dizerem eu não quero votar em mulher? E não só acho isso, como acho também foi proposital. Para nunca mais ter uma presidente mulher? Eu acho que foi proposital. Eu acho que deixaram a peteca cair no colo dela, puxaram o pino da granada de forma proposital, né? O que tem que ser investigado, ponto. Tem que ser investigado, aliás, no PT, no PCdoB, no PSDB, no PP, no PV, no PSB, em todos os partidos. Porque senão a gente partidariza a corrupção. E você acha que se ela fosse homem, isso não teria acontecido? Duvido. Eu duvido, Branca. Muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigada eu, Branca. Foi muito bom. E agora, a nossa segunda convidada, a vereadora Thalíria Petroni. Thalíria, seja bem-vinda ao Maria Vai com as Outras. Você, antes de ser vereadora, você era professora de história, né? Isso. No colégio? Escola pública. Eu sou professora há 10 anos, né? Tava dando aula na Maré. Só explicar o que é a Maré e onde fica, rapidinho, para os ouvintes que não são do Rio. A Maré é um conjunto de favelas, né? São 13 favelas. Lugar que o Estado chega com violência, mas não chega com direito, né? E como é que você passou da história pra política? Teve um acontecimento? Pensando hoje minha história na universidade, por exemplo, eu era trabalhadora, eu trabalhava com telemarketing, então não tinha muito tempo também de me dedicar ao movimento estudantil. Minha experiência com a política foi muito a partir da minha condição de trabalhadora mesmo. Na época que você estudava, que você estava fazendo faculdade, então você trabalhava em telemarketing para se sustentar durante a faculdade. Para poder pagar a passagem, para poder... Depois comecei a dar aula ainda na faculdade, e aí eu trabalhava no telemarketing, dava aula e estudava. E como é que você passou, então, de trabalhar no telemarketing e dar aula na escola pública para ser vereadora? Porque não é assim, a pessoa acorda um dia e diz, hoje eu vou ser vereadora. Me candidatar. Hoje eu vou ser vereadora. Eu já era filiada ao partido, ao PSOL, né, partido que eu faço parte, só que eu cumpria tarefas de direção política, mas mais pra dentro, organizativa, um pouco o que as mulheres normalmente fazem, né? Mas por um ano, um grupo de mulheres dentro e de fora do PSOL falando, a gente precisa ampliar nossa participação. Eu muito resistente. Você relutou? Pra caramba. Por quem? Eu acho que a gente não se vê. Você acha que isso é comum em mulher relutar? Eu acho completamente comum. É muito mais natural, porque é um espaço muito masculino. Então as pessoas te diziam, vai, Thalíria, se candidata, e você dizia, ai, não. Uma mulherada, vamos, a gente tem que ter alguém... E eu concordava com isso, enquanto militante feminista. Eu queria alguém, só falei, eu não. A gente que é mulher feminina nunca eu, né? E como é que foi a sua campanha? Porque todos os estudos dizem que mulher tem muita dificuldade de fazer campanha, que as pessoas não querem votar em mulher. Como vocês fizeram? Tudo, mas eu acho que, por exemplo, as pessoas querem votar em mulher. Eu acho que isso é uma lenda. Porque, na verdade, o que explica a Marielle, quem tá mais votada do município, que explica a Aura Carolina, a vereadora mais votada de BH, que explica eu ter sido a mais votada numa cidade super conservadora que é Niterói, explica que há uma demanda, assim, sabe? Então, há uma necessidade. Tinha pouco dinheiro, isso é verdade. A gente provoca algum incômodo, porque é como se a gente estivesse tirando o lugar de alguém. De alguém do próprio alguém, partido. Normalmente um homem. Eu acho que tem tido um esforço dos companheiros, dos homens também, de compreender que acabou, entendeu? A gente tem que estar lá com o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa cor. Porque que vai tudo, ocupar, né? o espaço. Porque, caramba, a gente é a maioria do povo. A gente faz política desde que nasce. Acho que é um pouco uma capacidade que a gente tem do diálogo, da escuta. A gente, mulher. A gente que é mulher. Eu acho que muitas das vezes a política nos afasta disso, né?
disso que é um pouco... Se falta cesta básica, é a mulherada que se reúne pra comprar o arroz da vizinha. Se falta creche, é a gente que se reúne pra ficar com o filho da vizinha que foi trabalhar, inclusive, na casa da outra. Então, a gente tem essa coisa de rede, de solidariedade. Embora o mundo diga que a gente tem que competir, as mulheres se ajudam muito. E a política se afasta disso. O que a sua família achou de você se candidatar? Detestou. Minha mãe um pouco mais, porque meu pai é bastante resistente. O que ele dizia? Meu pai é filho de um comunista. A casa do meu pai foi metralhada, meu avô foi torturado. Até hoje a gente tem algumas tensões nesse aspecto. Desde o início da campanha, foram muitas ameaças, violências nas redes. Desde merece uma 9mm na nuca, até negra nojenta, volta pra senzala, até piranha. Isso as redes sociais. Coisa desse tipo, que vergonha os eleitores têm da sua roupa. Coisa desse tipo. Que vergonha da sua roupa? A gente que é mulher, o estético é algo também... Se você fosse homem, eles teriam a mesma reação? Eu acho que não. Porque eu acho que é entendido como o lugar deles. O lugar deles é pegar o microfone, o lugar deles é... né, colocar um terno, estar num espaço... Mas você imagina, 21 vereadores e eu. É esteticamente uma agressão. O vermelho de um vestido, o colorido de um turbante. Como você foi recebida na Câmara? A primeira reunião foi uma reunião na sala da presidência. Eu lembro exatamente a roupa que eu tava. Eu cheguei atrasada, entrei... Que roupa você tava? Era um vestidão vermelho. Por isso que eu citei a coisa do vermelho. Um vestido vermelho e um turbante colorido. Exatamente a roupa que eu citei, porque eu nunca esqueço. Eu entrei e ficou um silêncio. Aí, agora é um silêncio, porque a donzela chegou. Eu falei, porra, logo eu, né? Se eu contar aqui metade da minha história. E aí eu acho que eles também tinham uma expectativa de eu ser a louca, estridente. A ideia da mulher histérica, né? Da mulher... Falam o quê? A gente achou que você fosse assim, assado, mas você até que o quê, vereadora? Até o quê? Diga, beija a mão, tá bonita hoje, vereadora. Você entende isso ou isso te irrita e você enfrenta? Me irrita muito, mas eu achava... Eu antes falava assim, agora tem tanta coisa pra brigar, assim, que beija minha mão aí, vereador, vai lá. Eu queria também agregar ao pedido de 1 minuto de silêncio em memória às vítimas da chacina ocorrida na favela do Salgueiro. Não dá pra gente aceitar chacina contra negro e favelado. Eu acho incrível se falar da operação que teve lá em São Gonçalo, tratando como chacina, como se aqueles ali fossem inocentes, se fossem pessoas que não estivessem cometendo crimes, pessoas que têm antecedentes criminais como tráfico, como posse de arma. E se há algum excesso, há de ser apurado. Parece um pouco de conformismo, mas não é, porque o negócio é muito mais feio do que a gente de dizerem que bandido bom, bandido morto no microfone. Então, é isso, assim. Então você acha que é diferente você fazer política como homem e como mulher, mesmo sendo um homem progressista? O que você faz, você acha que é diferente do que os seus colegas do pessoal fazem? Eu acho que tem homens que fazem a política desse jeito. Mas é diferente ser homem e ser mulher, sem dúvida. Mas em especial é porque, por mais solidariedade e camaradagem que os homens tenham em relação ao que a gente, que a mulher vivencia, eles não experimentam o medo do estupro ao circular pela cidade de noite, eles não experimentam uma encoxada no ônibus, eles não experimentam ter que lavar, passar, cozinhar, sair, voltar, não experimentam levar porrada do marido. Então, se a gente não tá lá com o nosso corpo, a nossa voz não tá. E se a gente não tá com o nosso corpo, a nossa voz, nossas pautas não estão. Isso não significa que toda mulher também me represente, assim. O debate da representatividade, ele é muito importante, mas ele é insuficiente sozinho. A representatividade, para mim, tem que vir com um programa, uma política, que, ao meu ver, né, é uma política que tem que ser feminista, que tem que incluir as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres lésbicas. Quer dizer, não basta ter mais mulher política, né? Não basta. Tem que ter mais mulher, porque também sobre o argumento de que não basta ter qualquer mulher, os nossos companheiros também falam, então basta eu, também não basta ele, entendeu? Ele poderia defender todas as pautas que você defende. É diferente. É muito diferente. E também tem homens de todos os tipos, de direita, de esquerda, de centro. Tem que ter também mulher de direita, de esquerda, de centro. Pra ter uma ideia, na Câmara de Niterói,
há 2 legislaturas atrás, não tinha banheiro pra mulher no plenário. E não é uma realidade só de Niterói. Cara, o primeiro meme que saiu meu, depois que eu fui eleita, eu fiz um discurso na sede do partido, né? Depois da eleição, a gente muito emocionado. Eu tava com uma blusa... Tipo uma tomada que cai, aí eu ficava puxando ela. E aí o meme era: Thalíria, use sutiã. Nesse nível, assim. Isso não acontece com o corpo do homem. É isso que eu queria dizer, assim, sabe? Se a gente pegar o impeachment da Dilma, por exemplo, assim. Aquele adesivo nos carros, quando colocava pra encher o carro a gasolina... eu nunca vi simulava isso. O que é isso? Como se estivesse entrando na vagina da presidenta. Isso é algo tão inadmissível, assim. É algo... sabe? Já tiveram alguns ataques nas redes sociais... dizendo que eu tinha que ser estuprada. Essa mulher tinha que ser... merece um pênis de tantos centímetros. Então é algo... Duvido que a palavra seja pênis, né? Que eles posso falar aqui? Pode, não tem problema. Um pau. Não sei, pode, né? Aqui, como é que é? Aqui pode falar. Merece um pau de tantos centímetros e falava até o diâmetro e como tinha que ser colocado. É isso. É você abrir a sua página de figura pública, vereadora eleita, mais votada da cidade, e ver assim, que você merece ser estuprada, merece a violência sexual com um peru desse tamanho. É algo tão grave que nenhum homem experimenta. O mais radical que ele seja, por mais incômodo que ele cause as esferas de poder. Sabe? Então... Não. Mesmo assim, as mulheres, eu acho que tem que ocupar esse espaço, porque não dá pra ser sozinha nesse espaço. Assim. E você já foi ameaçada de morte, né? Como é que você lida com isso? Você tem segurança? Você toma... Quais são as precauções que você toma? Então, até a execução da Marielle, a gente tinha algumas preocupações, mas... eu não fazia nada. Foram ameaças desde o início do mandato, nas redes sociais. Uma que a gente considerou um pouco mais grave foram ligações sistemáticas para a sede do PSOL. Um homem ligou por quase 7 horas, me chamando de piranha, pedindo meu telefone, falando que ia matar, jogar uma bomba, matar, vou matar. Aí ligava de outro número, um pouco descontrolado, assim. Eu registrei queixa na delegacia e que isso estava um pouco parado. A execução da Marielle mudou um pouco essa chave. Não porque eu considere que essas ameaças têm relação com a execução da Marielle, foram as mesmas pessoas, mas porque isso mostra o nível de violência que está instalado na política. Mostra que é possível acontecer, né? E aí hoje teve uma avaliação dos especialistas da necessidade do Estado mesmo, inclusive, que é uma contradição, da gente ter hoje uma segurança, e hoje a minha vida mudou bastante. Não chega a ser uma contradição, né? O Estado não quer que fiquem matando os vereadores. Exatamente. Né? A contradição que eu digo porque a gente também denuncia as violações do Estado, ao mesmo tempo o Estado tem a obrigação de garantir. Tem obrigação, Na verdade, eu falo até para os próprios seguranças de conversar muito. Acho que tem desejo até de garantir, imagina. Exatamente. Sai matando vereador assim. Isso é uma estabilidade democrática gravíssima. Hoje em dia você anda com segurança o tempo todo? Pra vir pra cá, pro estúdio da Rádio Batuta aqui na Gávea, no Rio de Janeiro, você veio com segurança? Sim, sim. Como é que funciona a rotina com os seguranças? Eles chegam com a viatura na minha casa. De manhã cedinho. A gente passa a agenda pra eles. Hoje eu tenho um carro blindado. E é isso, assim. Faço toda a minha agenda com uma escolta. Acho que não cabe detalhar, porque eu acho que é parte da própria segurança, mas isso é algo que pode ser dito, é público, não tem problema. É bom que saibam, inclusive. Hoje é isso. Eu falo que com a morte da Marielle foram vários lutos. O luto da amiga, o luto da... Vocês eram muito amigas, né? Vocês se elegeram juntas, né? Sim, pensamos em candidatura juntas. Tem o luto da vida, né? Porque a vida teve que mudar. Quais são, na tua opinião, os principais obstáculos enfrentados por mulheres que querem se candidatar? Tipo, lista. Primeiro, estrutural de dinheiro, panfleto... Apoio do transporte. partido. Apoio estrutural. O segundo, eu acho que é a própria condição de ser mulher. Se tem filho, deixa o filho com quem, né? Se tem um marido, muitas vezes inserido nessa lógica machista. Então, acho que esse o marido não quer que a mulher se candidate. Às vezes não quer, às vezes é mais uma coisa para enfrentar. E o terceiro, eu acho que é um obstáculo mais histórico, assim. De um não entendimento de que esse é o nosso lugar. Talvez tenha muito a ver com uma resistência. Eu ficava, por que eu? Aí as minhas companheiras... Por que não é ela ali que tá ali do lado? Tá ali porque é você. A gente acha que você tem um acúmulo X, Y, que pra nós, quem vai representar hoje a gente vai ser você. E você fica buscando outra, né? Assim, então, você quer uma desculpa pra não ser você foi empurrada, então. Assim...
O teu slogan de campanha era Niterói negra, popular e feminista, né? Então essas são as suas pautas, né? Como é que você chegou a essas pautas, assim, na tua vida? A gente que é mulher, eu que sou uma mulher negra, inclusive com um processo de embranquecimento, era mulata, moreninha. Explica isso direito. Embranquecimento da sociedade brasileira, eu acho, assim. O que eu acho é que isso, de alguma maneira, escondia algumas violências que eu vivenciava e que eu não entendia que era racismo. Desde ser amiga dos meninos e nunca namorada na escola, até algumas relações muito sexualizadas, com algumas relações afetivas, que você entendia, cara, o cara quer transar e depois namora com a outra. É uma outra que é... A outra que é branca. Que é branca. Isso não aconteceu uma ou duas vezes. Isso aconteceu algumas vezes. Eu joguei vôlei, fui atleta. Eu morei um tempo em Portugal. Quando eu voltei com um namorado negro. E o que eu mais ouvi era: como pode uma mulata dessa não voltar com gringo, não voltar com... Então a ideia da mulata exportação. E como foi o processo de desembranquecimento? Foi na luta coletiva, assim. Você foi aos poucos olhando em volta e dizer: peraí, não, isso não é normal. Tá estranho, assim. E as famílias brasileiras são famílias miscigenadas, né, assim. E aí você, às vezes, se vê com tratamentos diferenciados mesmo. A minha bisavó portuguesa era racista. Mas porque era nítido a diferença de tratamento entre os netos. E porque ela tinha netos negros e netos brancos. Meu irmão é branco, por exemplo. Sei. Só que eu não entendia isso quando racista, porque eu não era negra. Não me entendia enquanto negra. De uma maneira e você sem de dúvida, outra. A prima branca. Sem dúvida, assim. Isso é algo que a gente não entende, essa violência... se você não se entende enquanto pessoa negra. Eu alisava o cabelo, era uma coisa de... Caramba, eu sou negra. Como foi isso? Como foi isso? Na política, tem grupos de negros que se reúnem, tem você... Caramba, isso que ele tá contando, eu vivencia também, que eu sou negra. Porque não é porque eu não me entendi enquanto negra que eu não sofria racismo. Eu não entendia e reconhecia naquilo o racismo. O nosso mandato é um pouco um instrumento para essas dores, que são dores históricas no Brasil, e também para essas resistências que são travadas todo dia pelas mulheres pretas por aí. Obrigada, Thalíria. Muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente. Que isso, eu que agradeço. Vamos que vamos. E agora, a nossa terceira convidada, a senadora pelo Tocantins, Cátia Abreu. Senadora, seja bem-vinda, Maria vai com as outras, e obrigado por estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço, Branca, a oportunidade. Eu queria começar falando um pouco sobre a sua trajetória pessoal. Quantos anos você tinha quando você virou fazendeiro? E se você vinha de uma família de fazendeiros? Se você sempre quis trabalhar com agropecuária? Meu pai teve fazenda na minha infância, durante a minha adolescência, mas eu não frequentava. Meu pai separou-se da minha mãe, eu tinha 10 anos de idade, e eu tenho agora 7 irmãos homens, então eles sempre envolviam mais com meu pai e eu ficava mais com a minha mãe. Então não tinha esta convivência e nenhum tipo de prazer ou gosto com relação a esta profissão. Na verdade, minha mãe é uma psicanalista, já aposentada, e eu, professora da universidade em Goiânia, e eu queria também ser uma psicanalista. Então eu fiz psicologia e pensando nisso. Quando no último ano já do meu curso, o meu marido faleceu num acidente aéreo brutal, e então minha vida mudou o curso nesse exato momento com essa fatalidade, que eu tomei uma decisão de mudar totalmente a minha vida, porque eu não passava pela minha cabeça vender o patrimônio rural que ele tinha deixado para os filhos, né, e investir na minha carreira. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu também decidi, falando um pouco em tom de brincadeira, mas eu decidi naquela época que eu ia ser uma fazendeira maravilhosa. Eu decidi que eu ia ser diferente, que eu ia ser competente, porque o histórico... Hoje um pouco mais, hoje um pouco menos, era sempre muito triste a estatística. A estatística de mulheres fazendeiras era sempre um desastre, principalmente viúvas. Um desastre, né? Na administração da fazenda. Assim, sempre considerava um fracasso, que as mulheres não iam dar conta, que era uma profissão masculina. Até hoje ainda fala assim, quando passa numa fazenda, assim, na estrada, que você vê que a fazenda está descuidada, logo alguém diz assim, nossa, parece fazenda de viúva. Olha só. Então esse preconceito eu tinha pavor dele.
E eu brincava muito lá na fazenda. Vocês estão achando que aqui é fazenda de viúva, quando ficava alguma coisa estragada, alguma coisa fora do lugar. E o que a sua família achou, os seus amigos, as pessoas? Um horror total. Minha mãe chorava dia e noite. É mesmo? Porque naquela época não tinha avião para Gurupi, eram 850 quilômetros de distância, eu estava grávida de 2 meses. E nem eu podia ir dirigindo. Então eu ia com os meus filhos, os 2 pequenos, grávida, eu ia de leito, de ônibus-leito. Chegando lá eu tinha um carro, uma pequena caminhonete, e eu trabalhava, então assim. Então era uma dificuldade. Eu tinha um apartamento em Goiânia ainda, e ficava a maioria do tempo na fazenda. Eu praticamente mutei para a fazenda com meus meninos. O mais velho tinha só 4 anos e o do meio tinha 1 ano. Então não tinha escola ainda, né? Não, e eu só deixei ir com 6, porque para poder ficar mais na fazenda, que a distância eram 50 quilômetros, né, da escola. Então eu fiquei morando na fazenda e minha mãe e os irmãos todos desesperados, que todo mundo tinha certeza absoluta que eu ia obedecer a família e vender a fazenda. E eu decidi, não sei por que, não fazer. Não sabe por quê? O que deu? Quer dizer, teve essa questão de defender o patrimônio dos filhos ou proteger? Meu marido tinha um temperamento muito forte, uma personalidade muito forte. E ele era muito machista. Eu não conheço ninguém até hoje igual a ele. É mesmo? Não, por quê? Em que sentido? Machista, assim. Ele falava assim, às vezes ele dizia assim: se eu morrer, você não venda a fazenda. Você deixa ela aí virar uma saroba, porque você não vai dar conta mesmo. Então, você deixa a fazenda. Quando os meninos crescerem, eles tomam conta. E aí, de certa forma, pagou o preço. Porque eu que gostei, eu que fiz, e os meninos gostam menos. Mas o negócio cresceu, então, depois que você começou a administrar? Aí eu comecei a administrar, comecei a aprender, estudar muito. Fiz uma opção, assim, muito violenta com a minha vida pessoal. Cortei meu cabelo muito curto, eu mesma. Por quê? Não queria atrair ninguém. Queria me dedicar a ser competente, né? A ser a fazendeira maravilhosa. E aí eu comecei a estudar muito a área rural, a compreender, e nem revista de moda eu não comprava. Que é uma coisa de que você gosta, né? Rural. Coisas normais das mulheres. A gente gosta de moda, né? Gosta de beleza, gosta de atualizar. Em minha casa não tinha. Às vezes minha mãe ia visitar, não tem uma revistinha de moda por aí, não, que é proibido entrar. Devia ser um lugar muito isolado, né? Muito. Eu fiquei, não sei nem se conto isso, porque é tão inacreditável. Eu não dormia, eu fiquei 2 anos dormindo muito mal. No primeiro ano, principalmente, eu chorava a noite toda, não dormia, não conseguia dormir. Mas durante o dia eu não chorava, não derramava uma lágrima. Não na frente de ninguém? De ninguém. Dos funcionários, né? Tinha que bancar a fortuna, né? É coisa de juventude mesmo. E eles deviam ser todos mais velhos que você, né? Tudo mais velho. Aconteceu um outro episódio que ele morreu no dia 17 de maio. A minha sogra morreu 17 dias depois. E depois a minha avó morreu 6 meses depois. Nossa. Minha avó morava com a gente. Aí eu enterrei no mesmo lugar, tudo de novo, aquelas lembranças. E eu grávida, eu falei assim, agora eu vou morrer de parto. A próxima sou eu. Essa sacanagem ele não vai fazer comigo. E essa vontade de deixar tudo organizado, de imaginar que eu podia morrer no parto, eu fui fazendo tudo muito rápido, tudo muito apressado. Que era pra se você morresse no parto, tá tudo certo pros seus filhos. Porque meu marido deixou tudo extremamente organizado, meu ex-marido, porque eu já sou casada novamente. Então, era focada 24 horas no meu trabalho. Então, teve um período da minha vida, desde a morte dele até a minha primeira candidatura, que foi tudo muito assim, obrigado. Eu não era para me ir, eu não queria fazer, eu não queria candidatar. Aí candidatura para política ou para as várias associações que você presidiu? Primeiro, o Sindicato Rural, eu resisti meses para aceitar. Grupo político da cidade, os grupos dos fazendeiros, dos produtores rurais. Eu não tinha nada com política. Mas eles é que incentivaram você a se candidatar? Porque eu já, depois de isso já eram 6 anos depois, eu já tinha, assim, uma amizade muito grande na região. E eu gostava muito de tecnologia, sempre gostei. Inseminação artificial, fazer essas coisas que naquele tempo ninguém fazia. E eles te viam como uma líder? Eles pegaram e me convidaram e eu resisti, ganhei as eleições, foi uma eleição duríssima. Eu fui, naquela época, a primeira mulher a presidir um sindicato rural. Aí depois, 2 anos depois, eu fui convidada pelos sindicatos do Estado a concorrer à Federação da Agricultura. Fiquei presidindo as 2 entidades. Foi a primeira mulher também, né? Sou a única até hoje. Sindicatos já tem muitas, graças a Deus. E você relutou por quê? Porque eu tinha foco empresarial. Eu não queria
perder meu foco empresarial. Eu tinha muito medo de perder as coisas, de destruir o patrimônio. Eu tinha só o medo de desfazer o que tinha sido feito, e a responsabilidade minha era muito grande. Meus meninos iam crescer, né? Então, aquela cobrança mesmo. E depois, presidente da Federação da Agricultura, em seguida veio o primeiro convite para ser deputada federal. Mas eu fui na marra mesmo, assim. Ah, foi empurrada? Fui empurrada. E aí, dessa vez, você relutou por quê? Quando Porque foi eu achava o mundo muito pior, muito mais desconhecido. Igual lá atrás, eu não conhecia um boi de uma vaca. Então, na política, eu não sabia absolutamente nada. E aí, o que você fez você tomar essa decisão? Quer dizer, você relutou, você não conhecia, e aí o que fez? Insistência, vai, você precisa ajudar o grupo. Eu pensei que eu ia perder, né? Eu perdi, aliás. Eu perdi por 500 votos só. Aí, perdi, continuei na federação. E aí, falou alguma coisa tipo, nunca mais eu quero... Não, aí eu comecei a ficar com raiva. Aí eu falei, pode deixar. Serviu como motivação, então? Não perco isso mais nunca, agora eu já sei como é que faz. Aí, depois de 2 anos suplente, o governador me convidou e falou assim, eu vou te dar uma oportunidade de você assumir 4 meses a Câmara Federal. Eu falei, que ótimo, muito obrigado, e vou. Aí o dia que eu tomei posse, eu falei pra Cátia Abreu aqui dentro, não saio daqui nunca mais. Por quê? Porque eu obstinei. Como se fosse uma sentença. Eu falei, não saio daqui mais. E vim a deputada federal mais votada do Tocantins e a 3ª proporcional do Brasil. E já saí dessa de federal, senadora. Já ninguém me chamava nem de deputada. Eu não tive tempo nem de curtir muito. Porque as pessoas já falavam, é Senado. E eu disputei e ganhei. Olhando para trás, assim, para Cátia Abreu, com 25 anos, o que você diria para ela lá atrás? Como ela deveria agir? Que tipo de obstáculo deveria evitar? Hoje eu diria para a Cátia Abreu lá de trás, você é literalmente maluca. Não tem juízo. E eu tenho uma filha, né? De 30 anos, eu não deixaria ela fazer o que eu fiz, eu acho. Mas a sua mãe tentou não deixar, né? Tentou, mas foi uma vida muito dura. Eu estou contando rapidamente aqui 30 anos num capítulo, né? Não tinha outras mulheres importantes no campo, né? Tem hoje em dia? Zero. Tem algumas sim, especialmente Mato Grosso do Sul. Hoje tem uma outra coisa interessante, as mulheres esposas estão muito fortes, principalmente na agricultura. Elas são muito parceiras, mais do que na pecuária. Elas trabalham junto com os maridos? Exatamente, elas sabem tudo. Sabe tudo, se o marido morreu hoje, elas dão conta de tocar tudo. Grande parte delas são, de fato, sócias. De direito e de fato. E é muito interessante isso na agricultura, mas na pecuária nem tanto. E a sua carreira, como a gente já falou um pouco aqui, é cheia de primeira mulher a fazer X, né? Parece até um cargo. Primeira a liderar o Sindicato Rural, da Federação de Agricultura e Pecuária do Tocantins. Primeira da bancada ruralista. Primeira líder da bancada ruralista, primeira mulher a presidir a CNA, Confederação Nacional de Agricultura, primeira e única? Primeira e única. Chegar lá na CNA não é fácil, não. Não porque as mulheres não merecem, porque lá a casa é fechada. E com todas essas primeiras, você se sente assim uma pioneira ou na obrigação de abrir portas para outras mulheres? Ou não? Não sinto essa obrigação, mas sempre que posso eu ajudo muito. Muitas gostam de falar comigo, muitas se espelham. Quando me encontram, ficam muito contentes, porque eu sinto que, de certa forma, eu sou um exemplo, né? A ser perseguido. Acho que elas imaginam e dizem isso para mim. Um exemplo a ser perseguido. Então, palestras de mulheres no mundo rural, eu já fiz dezenas de palestras só com mulheres, né, contando a minha história, contando como é que tudo começou. Uma outra coisa que as mulheres poderosas, como você, têm, até porque são tão poucas, é que não tem o direito de errar, como os homens têm o direito de errar, né? Quando uma mulher erra ou tropeça, acaba sendo assim, como se ela estivesse representando todas as mulheres do mundo. Isso ficou bastante evidente no impeachment da presidente Dilma, que a gente ouvia muitas pessoas dizerem, você não tem vergonha do seu sexo, nunca mais eu vou votar numa mulher, umas coisas assim, como se o homem não errasse, né? Isso acontece com você? Olha, isso é do próprio machismo, como se fosse até uma torcida involuntária pelo fracasso da mulher. Não é consciente, não é maldade, é cultural. Nós ainda vamos demorar, não vamos estar viva para ver isso tudo mudar, né? Como na Europa, como nos Estados Unidos. Mas o machismo ainda está entranhado, está no DNA.
Por mais que eles se esforcem para fazer diferente, mas lá no fundo sempre tem. Pelas brincadeiras, pelas palavras, pelos mínimos detalhes, a gente deixa escapar. Mulher se fracassar, principalmente numa área que não é dela, quem mandou se meter onde não é chamada, né? Não mandou se meter em lugar que não é apropriado. E o poder não é considerado um lugar apropriado para a mulher, né? Não, de jeito nenhum. Ainda não, né? Ainda não, pelo menos, né? É uma coisa que dizem que as mulheres têm, que é aquela síndrome da boazinha, de querer ser gostada, de não querer enfrentar. Você não tem isso, né? Não tem. Um amigo meu me ensinou há muitos anos atrás, assim, Kátia, mulher que não é brava não casa. Só casa as bravas. Presta atenção que você vai ver. As boazinhas ficam todas para trás. E eu achei muita graça disso. E uma outra coisa que eu decidi quando entrei para a área classista, para a defesa mesmo, como mandatária, eu defendia com veemência demais. Sempre procurei ter uma retórica, sempre muito conteúdo técnico. Incapaz eu sou de ir para um debate sem... Mesmo que ninguém vai me perguntar nada, mas eu sei que eu sei. Então, eu me obstinei nisso, de ser profunda conhecedora. Porque eu tinha que compensar a saia. Eu tinha que compensar a saia pelo conhecimento e pela força da veemência. Você se considera feminista? Não. Não? Não. Se eu fosse feminista, eu só acho que não sou por isso, porque senão eu não tinha chegado até a CNA. Como assim? Se eu fosse feminista, eles não tinham me aceito lá. A CNA é a Confederação Nacional da Agricultura. Nem no sindicato, nem na federação e nem na CNA. Então, quer dizer que se você fosse feminista publicamente, se você se dissesse feminista, não teria sido aceita lá? Não. E internamente você é feminista? Não. Não? Por quê? Eu sou justa. Justa? Eu defendo. O que quer dizer isso? Se você analisar, as mulheres, os negros, os homossexuais e os pobres são tratados de forma muito semelhante. De forma com muito desdenho. Assim, as pessoas desdenham. Parece que é tudo uma fraqueza só. Ser mulher é uma fraqueza, ser gay é uma fraqueza, ser negro é uma fraqueza e ser pobre é uma fraqueza. Talvez o pior é ser pobre. Então, eu acho que essas categorias são tratadas com uma distinção negativa. Certo? Então, não se trata de defender só a mulher. Eu acho que todos deveriam ser tratados de forma equilibrada. Você pega o Congresso Nacional. Para que falar mais do que isso? Olha quantas deputadas e quantas senadoras. 10%. Né? E nós temos metade de mulheres no mundo, gente. No Brasil, igual. Por quê? Por que não se elegem? Me disse um estudo. Eu tinha vontade demais de ler um estudo sobre isso. Eu não sei o que acontece. Aí eu apelo pelo dinheiro. Será que é porque não tem dinheiro? Será que as mulheres têm dificuldade de arrecadar? E porque elas se dedicam a bandeiras que não são segmentos econômicos. Então vamos supor que você é candidata no Tocantins, numa região pobre, que não é a capital, por exemplo. Aí você se dedica às causas sociais. Quem vai financiar essa criatura? Mas precisa de dinheiro? Precisa sim. Não venham com ilusão, porque para você se comunicar com as pessoas, você tem custo. Para você sair de casa, pegar um carro, para ir fazer uma reunião a 200 quilômetros, você tem que comer, você tem que abastecer o carro, você precisa de uma equipe, você precisa de fotografia, você precisa de alguém te filmando para você divulgar na televisão. Isso é custo, não é comprando ninguém. É custo de mobilização, né? Você precisa fazer o santinho, o papel, uma fotografia boa, bonita, que agrada, né? Se não fosse uma fotografia feia, horrorosa, sem maquiagem, sem nada, você não quer espantar o eleitor, você quer atrair o eleitor. E você não consegue falar com todo mundo. Então você precisa ter mecanismos para chegar até o eleitor. Então esse financiamento de campanha aí que eu acho ridículo, além de ser muito pouco... O financiamento que os partidos dão? Esse agora que foi aprovado, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia porque são valores muito pequenos, não significa que tem que ser tirado do orçamento. Eu até defendi, por conta da Lava Jato e do perigo que tudo isso estava se tornando na nossa vida. Até o legal estava virando ilegal. Então, tirar as empresas nesse momento foi importante como um marco. Mas nós temos que pensar na mudança disso no futuro. Porque você acha que os donos dos partidos vai dividir com os deputados federais, porque o interesse deles não é senador, não é governador, não é deputado estadual, vereador e prefeito muito menos. É deputado federal. É federal, porque dá o tempo de televisão. Então o dinheiro fica para os federais. E os estaduais vão fazer o quê? E as mulheres nessa hora faz o quê? Eu tive a sorte de ter uma bandeira que produz PIB. É verdade, que não é uma bandeira tipicamente feminina, não, né? E a bandeira tipicamente feminina, eu digo isso muito para minhas vereadoras, para as minhas deputadas, diversifica o leque.
Então, as mulheres... Quer dizer, não fala só de educação, saúde... Saúde, educação, pobreza, são bandeiras maravilhosas, super necessárias, mas não aparece financiamento para elas. Porque não existe uma categoria econômica que tenha interesse nesses assuntos. Então, como é que elas vão se financiar? Elas não podem largar a bandeira é útil, é importantíssima, né? Mas se não defender, por exemplo, a área empresarial, impostos, ou uma categoria mais forte, tem gente que defende os auditores da Receita, ganham uma fortuna, financia candidatos, né? Tem sindicatos mais especializados, dos professores, dos médicos, tem mais dinheiro. Mas a bandeira social ampla, abrangente e difusa, elas não têm financiamento. Então, por isso, não elege mulheres. E seria importante ter mais mulheres no Congresso? Seria muito importante ser equilibrado. Pelo menos 40-60, para a gente chegar no 50-50. Né? Mas pelo menos 40. Já ajudava muito. E seria importante por causa das políticas que seriam implementadas ou pelo poder que as mulheres ganhariam dentro do próprio Congresso em sendo mais? Eu acho que as mulheres têm uma força de trabalho muito grande e que elas, de certa forma, protegeriam mais essas categorias aqui. Elas próprias, os gays, os negros e os pobres. Então, as políticas públicas seriam mais humanas e mais justas. Não significa que os homens são desumanos. A maioria dos homens são muito focados na empresa, no comércio, no mercado, certo? Poucos se dirigem a essas bandeiras. Ah, mas eles estão errados? Não estou dizendo isso. É uma opção parlamentar. Você vem para cá, apoiado por um grupo, apoiado por um setor, apoiado por uma causa. Cada um tem a sua. Se eles conseguiram o voto em maioria para vir para cá, paciência, a democracia é essa. Então, se a gente conseguisse, num passe de mágicas, eleger 40% de mulheres, nós talvez teríamos menos pobres. A sua defesa da presidente Dilma no impeachment foi uma surpresa, né? Para muita gente, né? Não sei se foi uma surpresa para você, mas foi uma surpresa para muita gente. A presidente Dilma, eu quero dizer ao povo brasileiro, que eu sei que aqui todos estão com a sua cabeça formada. A presidente Dilma não é uma corrupta, ela é uma pessoa correta. E se nós fôssemos agora colocar nesta mesa, nesse auditório, todos que estão sendo investigados pela lambança de todos os partidos, mas todo mundo aqui caladinho, isso é uma hipocrisia, isso é um cinismo que eu não vou compartilhar. Acabou levando a sua expulsão do PMDB, teve um custo alto para a sua carreira política, né? Alguma coisa aconteceu durante esse processo? Você se aproximou mais da esquerda ou das bandeiras da esquerda ou foi uma coisa pontual com a presidente? Sua amizade com ela e seu apreço por ela? Foram, assim, 3 coisas muito fortes. Primeiro, o bem-querer. Não tem a ordem de importância. O bem-querer, a honestidade dela. Ela é uma mulher séria, muito séria. E outra questão fortíssima é que os produtores rurais podem se remexer no túmulo, os que já morreram, pode sapatear, que nenhum presidente da República nos últimos 40 anos fez o que a Dilma fez pela agricultura em 5 anos. E aí eu ia voltar lá na presidente Dilma e falou, infelizmente, apesar da senhora ser minha amiga, ser honesta e ter feito tudo pelo meu setor, eu vou pular do barco, vou deixar a senhora sozinha, porque o meu setor agropecuário não quer. Uma última pergunta aqui, que a sua assessora vai brigar comigo agora, sobre o tratamento que você recebe por parte dos ambientalistas, né? O Greenpeace, por exemplo, já chamou você de Miss Desmatamento. E eu queria saber se você vê um pouquinho de machismo nisso, porque o seu filho também foi acusado de desmatamento e ele é chamado de campeão do desmatamento. E eu tenho a impressão de que campeão e Miss é diferente, porque o campeão, mesmo que ele seja campeão de devastação, ele é um vencedor. E Miss Desmatamento é sempre uma coisa pejorativa, né? Como se fosse uma pessoa superficial, só ligada à beleza. É verdade, você tem toda a razão. Eu vejo, por parte das ONGs, eles eram muito mais duros comigo do que com os homens da bancada ruralista. E isso infinitamente superior. Muito obrigada, senadora. Tá, eu que agradeço a oportunidade. Espero ter contribuído com algo. Obrigada por nos acompanhar nesse 5º episódio do Maria Vai com as Outras. A nossa conversa sobre mulher e mercado de trabalho vai ao ar a cada 2 segundas-feiras, a partir das 5 da manhã. Aí você baixa no seu celular, logo cedinho, de manhã, e sai por aí ouvindo a gente no ônibus, a caminho do trabalho, correndo na orla, fazendo faxina. E você pode ouvir também o Foro de Teresina,
aqui na Rádio Piauí, com Fernando de Barros e Silva, o José Roberto de Toledo e a Malu Gaspar, sempre às quintas-feiras, às 17 horas. O Maria Vai com as Outras tem direção da Paula Scarpim e produção da Luísa Miguez e da Mari Faria. A edição é do Felipe de Castro e a finalização do João Jabassi. Eu sou a Branca Viana. Colaboraram a Isabel Escorça e o Gustavo Amora. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 13 de agosto e vai ser sobre mulheres que trabalham em profissões predominantemente masculinas. Até lá e obrigada!